Vocês piscaram e a nossa diva Anira está sendo acusada de entrar para uma seita macabra. Não, vocês não estão ouvindo errado, é exatamente isso que eu acabei de falar. E tudo isso começou porque ela cancelou a participação dela no Coachella desse ano, que é um dos maiores festivais de música do mundo. A gente sabe que em 2022 ela fez história sendo a primeira artista brasileira a se apresentar no palco principal. Só que por conta desse cancelamento e também por ela ter postado um monte de foto lá no Instagram dela, as pessoas começaram a teorizar em cima dessas fotos, porque as fotos são basicamente ela lá no retiro na casa dela, com as amigas e com uma guru chamada Max Tovar. Uma guru dos famosos aí, aparentemente ela é bem conhecida. E como as pessoas não estão acostumadas a ver a Anitta nessa vibe aí mística e coisas esotéricas e cristais e tambores e cânticos de mantras, os fãs que ficaram pés da vida, e eu acho que até aí eu teria também um pouco de frustração se eu tivesse comprado um festival com passagem aérea, com hospedagem pra ver uma artista que eu amo e a pessoa cancela. Eu ficaria frustrada, porém, acompanhando as postagens nas redes sociais, muita gente achou que foi reparação histórica. Um monte de gente postando America I'm Devastated, querendo fazer uma alusão aí a quando a Lady Gaga cancelou um show aqui no Brasil, que ela tweetou Brasil I'm Devastated. E não só a Lady Gaga, né? Quantos artistas americanos e gringos, no geral, já cancelaram shows importantíssimos com nós brasileiros, não é mesmo? Só que eu acho que no caso da Anitta, quem ficou pé da vida foram os próprios fãs brasileiros. Tipo, pô, a gente tava contando com isso, sabe? Você não é o tipo de artista que costuma cancelar. E aí depois eu vou mostrar um depoimento que ela deu que eu fiquei chocada. Que a Anitta, até onde eu entendi, ela só cancelou um show na vida dela. Por questões bizarras, que inclusive eu tive que assistir o documentário dela pra poder fazer esse vídeo pra vocês e dar uma opinião concreta. Porque muito dessa teoria toda surgiu por conta do documentário Larissa, que ela lançou na Netflix recentemente. Eu particularmente gostei muito da mensagem, mas muita gente odiou. Na verdade, a maioria das pessoas odiaram. Muitas e muitas críticas na internet, no TikTok. E como ela não deu nenhum motivo oficial para o cancelamento desse show tão importante que é o Coachella, começaram as mil teorias, né? De que ela estava sendo manipulada, de que ela sofreu uma lavagem cerebral, de que ela entrou para uma seita, que essa tal guru aí tá manipulando a mente dela, que ela mudou muito depois do documentário Larissa, dando aí a entender que outras pessoas estariam tomando decisões pela Anitta/Larissa. Como se ela não tivesse muito sendo ela mesma, se ela não tivesse muito no centro dela, assim, meio dando uma viajada aí na maionese. E eu, como uma ex-jovem mística, eu tenho que admitir pra vocês que tudo o que a Larissa tá vivendo, até onde eu acompanhei e pesquisei, gente, eu já fiz tudo isso. Tirando esse tal desse mapa gestacional, que é meio que o foco principal dessa guru, eu já fiz barra de access, eu já fiz teta healing, eu já fiz constelação familiar, reiki, já participei de 1001 retiros espirituais, então assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de coisas interessantes pra acrescentar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pro seu amigo aí místico, alguém que tá preocupado aí com a saúde mental da Anitta, e sejam bem-vindos ao Hiperfoco, onde eu falo sobre os assuntos e notícias que roubaram o meu foco nos últimos dias, sempre com uma reflexãozinha no final. Então já peguem a pipoca de vocês, porque essa pauta tá muito cheia de reflexões e teorias e muita coisa louca que eu acho que vai fazer sentido no final. Bom, antes de começar, vamos dar contexto, né? O que estão falando da Anitta, como que começou esse burburinho todo. Eu vou colocar um vídeo aqui, que foi o primeiro vídeo que me impactou sobre esse assunto, para que a gente possa começar a nossa conversa. Bebês. E a Anitta que cancelou o show que ela ia fazer no Coachella, e muitos Anitters estão atribuindo esse cancelamento à sua astróloga. Inclusive estão falando que essa astróloga fez uma lavagem cerebral tão grande na cabeça dela que ela vai desistir até da carreira. São posts como esse daqui. Que horas é um mutirão pra derrubar? Já que ela botou na cabeça da Anitta que ela não precisa de fama, que precisa aprender a ser feliz no nada. Acredito que ela não vai se importar de ficar sem o IG também. Vamos ver se ela sobrevive sem vender charlatanismo online. Muitos Anitters aí reclamando, né? Porque gastaram mais de $2.000 pra ir pro Coachella e ela cancela agora de última hora. É mole? O que tu faria? Gente, $2.000, se for colocar, é mais de R$10.000. Deus me livre. Inclusive, falaram que ela cancelou um encontrinho com os fãs semana passada pra tomar um soro radioativo na veia. É mole, gente, um soro verde aí. Ai, gente, essas pseudociências. Críticas como essa daqui, uma falta de respeito com os fãs, sério. Quem já está com as passagens compradas, o ingresso comprado, cara, não se faz uma coisa dessa. Inclusive, ela tá gravando um álbum de mantras, e pra tu que não lembra, antes dela falar e lançar o documentário, ela disse que os fãs iriam conhecer, né, um lado dela que ninguém conhecia muito. Será se ela tava falando desse lado místico? Será, gente? Inclusive, a Juliette chegou a participar de um desses momentos, junto com a Angélica, lá na casa da Anitta, gente. A astróloga tava lá. Tava de você. Tô feia. Não tá feia não, linda. Tá com... Você não limpou a mão depois do banheiro, né? Botou a mão na testa. Tu não limpou a mão depois de ir no banheiro. Cara,
tô só aquele meme, fui dormir muda e acordei calada. E parece que muitas pessoas não estavam nem esperando esse cancelamento inesperado da Anitta. Até o seu próprio assessor postou um meme, gente. Eu tirei um print e a nossa cara aqui, a nossa reação foi essa daqui com esse cancelamento. E muita gente acredita que a Anitta, ela tá sendo enganada por essas pseudociências, sabe? E agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre tudo isso. Ai. Primeiro de tudo, eu acho muito péssimo, e eu acho que isso é uma tendência nossa que a gente tem que prestar muita atenção, é que a gente tende a pegar qualquer coisa que não sejam práticas normais, que a gente esteja acostumado a ver no nosso dia a dia, que é tipo, coisas relacionadas ao cristianismo, e a gente tenta colocar tudo na caixinha de seita, de coisa macabra, de coisa que não é de Deus, que é do capir, né? Mas eu acho que a Anitta, na real, ela já tá até acostumada com isso, porque ela fazia parte do candomblé, ou faz ainda, ninguém sabe ao certo, que é uma religião que é massacrada por aí, muitas pessoas realmente por conta de quê? Ignorância. Então, primeiro de tudo é isso. Segundo, esse vídeo da Juliette, totalmente tirado de contexto, tipo, eu odeio quando as pessoas tentam manipular desse jeito, sabe? Isso me deixa um pouco brava com alguns conteúdos da internet, tipo, meu, como assim? Você pegou um stories aleatório que nem é dela, é uma outra pessoa que postou, fora total de contexto, dá pra ver que ela tá lá com uma marcação que provavelmente ela fez alguma prática ali no retiro, e aí as pessoas já querem tirar como se a Juliette estivesse fora de si. Tipo, não ficou nada explícito, mas deu a entender. Não gosto disso. Terceiro ponto é que, apesar de eu não gostar, eu não posso mentir pra vocês que tudo isso, toda essa polêmica, ela me passa muito uma vibe de White Lotus. Quem já assistiu a série sabe muito bem do que eu tô falando. A estética, a elite, né, as ciladas que a elite cai dentro desse mundo do wellness, né, do bem-estar. A sensação que me passa é que muitas dessas pessoas, elas acabam indo por um caminho que elas nem percebem. E quarto ponto é que, gente, os próprios fãs da Anitta não conhecem a Anitta, né? Porque eu não sigo a Anitta, não acompanho a carreira dela minuciosamente, mas eu sou impactada por vários conteúdos dela que deixa muito explícito que ela tá nesse caminho de busca por propósito, de cura espiritual, de autoconhecimento. E a gente sabe, gente, que a Anitta, se tem uma coisa que a gente não pode falar dela, é que ela não trabalha muito. Gente, essa mulher é sinônimo de trabalho. Quando a gente pensa em Anitta, a gente pensa em empresária, mulher forte, empoderada, dona de si, que veio de baixo e conquistou o mundo. E eu acho que é muito sobre isso. Tipo, ela tá num patamar hoje na vida dela em que ela tem tudo, ela conquistou tudo que ela desejava. E quando o artista ou a pessoa muito rica alcança esse patamar, é normal que esse artista e essa pessoa comece a ter certos questionamentos que ela deixou bastante explícito nessa entrevista que ela deu em inglês, que eu vou colocar aqui pra vocês entenderem. Presta atenção no que a Anitta falou nesse podcast, porque eu tenho certeza que você também vai ficar chocado pensando por horas nisso. I feel like I was happier when I had nothing. I think it's because when we have nothing, we have something to blame. So we say, oh, I'm not happy because I don't have a house. I'm not happy because I don't have money. I'm not happy because I'm not successful. So we just be like, oh, okay, it's because I don't have that. Let's keep going. Yeah. But when you have it, and then you're still not happy, there's nobody else to blame but yourself. Wow. And then you feel bad because you're like, wow, I have everything and I'm not happy. What's going on? What I'm still looking for? You know, I got all the awards I wanted. I got all the streams. I got this, I got that. And now I still feel that it's missing something. Yeah. But it's not. It's because we were doing these things not because we were feeling good or enjoying the journey. It's because we thought that the result was gonna fulfill us on something that just we can do for ourselves. Yeah. É isso que eu tô falando pra vocês. Esse é o tipo de conteúdo da Anitta que chega até mim. E isso faz eu perceber ela como uma pessoa que tá nesse caminho da evolução espiritual. A gente vai colocar entre muitas aspas, tá? Mas eu acho que é normal. A partir do momento que você chega onde você queria chegar e você ainda tem aquela sensação de que, meu Deus, não é suficiente, é como se algo estivesse faltando. Será que esse algo não é uma ilusão sua? Tipo, o que tá faltando? Então as pessoas começam a procurar dentro de si respostas. E pra procurar dentro de si, muitas pessoas não sabem como fazer isso. Então elas procuram pessoas que trabalham com espiritualidade, técnicas de espiritualidade, coisas que possam ajudar a gente a chegar nesse contato com o nosso interior. Tem uma cena específica do documentário dela, onde ela tá na praia e tá amanhecendo, assim, uma cena linda, que tá ela e uma amiga, elas depois de festa, assim, sabe, com a maquiagem tá meio borrada, assim, e elas estão sentadas na areia e a Anitta fala, né, pra câmera, a gente não sabe quem é essa amiga. Ela fala assim, cara, quando eu paro pra pensar nas coisas que eu já fiz hoje, aonde eu cheguei, só uma pessoa que tem um vazio muito grande dentro de si e que precisa de uma atenção enorme faria. Então, pra mim, o documentário, ele passou muito uma vibe de que a Anitta tá nessa jornada e que ela quer mostrar isso pra gente, que talvez ela não precise de mais, que essa busca
pelo mais e mais e mais é infinita e que isso tá fazendo com que ela perca a saúde dela. E aí tem uma parte também que eu acho que é um paralelo muito legal com essa fase, né, essa mensagem que ela tá querendo passar pra gente. Ela vai simplesmente escalar os Himalaias, que é aquela montanha gigantesca. Nessa jornada dela por subir os Himalaias, chega num ponto onde ela fala: chega, eu não aguento mais. Eu não preciso chegar no topo pra provar nada pra ninguém ou pra equipe que tá aqui gravando ou pra mim mesma. Se eu quiser parar no meio do caminho, tá tudo bem. Eu não sou menos por isso. Então essa coisa do parar no meio do caminho, eu acho que tenta trazer muito essa mensagem de tipo, talvez ela esteja querendo parar, desacelerar, olhar mais pra si. Não sei, daí vocês me dizem. E aí teve outra entrevista agora com o Hugo Gloss que ela deu também, falando sobre perdão. São esses conteúdos que fazem eu olhar pra Anitta como uma pessoa que tá evoluindo, né? A gente falar sobre perdão em 2025, no mundo do jeito que ele tá, a gente não escuta muito falar. E eu acho que isso escancara mais ainda o momento que ela tá, de autoconhecimento, de querer se conhecer, de querer olhar pro outro de outra forma, pra carreira, pra vida, enfim. Eu lembro que uma das primeiras pessoas, depois que eu saí do meu retiro, que eu fui pedir perdão, foi pra Ivete. E eu escrevi um textão, assim, pra ela, de tudo que eu achava que eu tinha me equivocado, sabe? E que eu hoje entendo que eu era tão novinha também. Eu, quando comecei a minha carreira, eu tinha 19 anos, né? E bombei com 20, 21. E isso é uma grande... É um grande lugar do autoconhecimento. É a gente se perdoar também e não ficar ali punindo a si mesma pelos nossos erros. E sim entender, pô, eu tava nesse processo aqui, nessa época, eu tava equivocada e tá tudo bem. Mas eu acho que a vida tem os processos, os momentos e as dinâmicas de tudo, né? Eu não acho que eu pediria perdão por coisas que eu não fiz. Eu só peço perdão por coisas que eu fiz. Mas, gente, nem toda espiritualidade, ela é libertadora. Às vezes, ela é só mais uma prisão que a gente acaba caindo. E é nesse ponto do vídeo que eu quero que vocês prestem atenção. Porque, como eu disse pra vocês, eu já participei muito desses retiros, dessas práticas e tudo mais. Óbvio que no nível muito abaixo do da Anitta, né? Eu não tenho acesso a essas gurus famosas e tudo mais. O que eu tenho acesso é às práticas, né? Teóricas. Porque eu não tenho o poder aquisitivo que ela tem. E eu acho que é nesse ponto que os fãs da Anitta têm uma certa preocupação que eu acho genuína. Porque quando a gente ouve falar de guru espiritual, de coach espiritual, de mentor espiritual, o que vem na nossa cabeça, nós leigos que não estamos nesse mundo? A gente lembra de João de Deus. Pra quem não conhece, João de Deus foi um médium aí condenado por estupro e abuso sexual. Tadashi por abuso psicológico e assédio moral. Prem Baba acusado de relacionamento abusivo e manipulação emocional. O próprio Osho, que a gente vê aí livros e livros, camisetas ainda com as frases do Osho vendendo por aí, foi deportado por bioterrorismo, lavagem de dinheiro, abuso de poder. Mas a verdade, gente, é que esse mercado de wellness e de bem-estar, ele é nada mais do que um banquete onde você escolhe o que você quer ouvir e você paga por isso. Tem gente muito séria, tá? Não me levem a mal aqui nesse vídeo. Tem gente muito séria, sim, trabalhando nele. Tem gente que realmente tem o dom, tem gente que realmente tem as boas intenções que é preciso para você trabalhar mexendo com o espiritual do outro, porque quando a gente fala de espiritual, a gente leva junto muito o psicológico. Então imagina, práticas como essa, como é a constelação familiar, ela mexe com os nossos ancestrais, com os nossos traumas, com coisas que às vezes a gente não tá pronto para mexer, né? Será que esse profissional, ele tá apto a lidar com isso? Porque assim, gente, dentro desse mundo, muita coisa me fez muito bem, tem coisa que eu carrego até hoje comigo, mas tem muita coisa que me fez rir de nervoso e gastar muito dinheiro à toa. Tem muitas práticas dentro desse mundo, como a yoga, algumas práticas de mexer com ervas, de defumar minha casa com incenso, que seja. Eu levo pra minha vida. Eu levo sim, de fato. Mas eu entendo isso como práticas de bem-estar. Diferente de muitas outras pessoas que levam essas práticas como uma certa cura, que substituem por uma terapia séria com um psiquiatra. Então eu acho que essa é a linha tênue que a gente tem que se preocupar e que eu acho que alguns fãs da Anitta também se preocupam, que é tipo, qual é a linha tênue? Ela tá enxergando isso? Ou ela tá vendo todas essas práticas como salvadoras da vida dela ou não? Porque a gente, quando mexe com traumas, com coisas que não deveriam ser mexidas por profissionais que não lidam com a psicologia, eu acho arriscado. Eu acho real arriscado. Eu acho que pode tocar ali num lugar perigoso. Principalmente quando essas práticas promovem e prometem uma cura milagrosa. Gente, cura milagrosa não existe. E eu sei que parece óbvio, mas tem gente que cai nessa sim, tá? Juro. Se a gente parar pra pensar, tem pseudociência assim que tá tomando conta de espaços que são da psicologia, de espaços que são da medicina, de espaços que são até do nosso judiciário. Porque eu não sei se vocês sabem,
sabem, mas há uns tempos atrás começou a estourar uma polêmica de que tem juízes utilizando constelação familiar para resolver casos de abuso, de violência doméstica, de pensão. Tem até deputado tentando acabar com o casamento homoafetivo porque tá na Bíblia e a gente vive num estado laico. Então, assim, eu sei que a gente se choca quando a gente se depara com coisas que são muito diferentes do que a gente tá acostumado no nosso dia a dia, mas as pseudociências e ideologias religiosas estão tomando espaços ali que, ao meu ver, gente, e aqui é só a minha opinião, vocês deixam a opinião de vocês aqui embaixo, eu acho que são espaços que não deveriam estar sendo ocupados, assim. E sim, gente, começou a chover, mas eu me recuso a acabar com esse vídeo aqui na metade. Eu acho tudo isso uma vibe muito White Lotus. Quem tá assistindo essa terceira temporada vai entender muito bem o que eu tô falando. Mas, basicamente, White Lotus é uma série da HBO. Se vocês nunca assistiram, eu aconselho vocês assistirem pelo menos a terceira temporada, porque ela aborda um tema de pessoas riquíssimas viajando aí ao redor do mundo, no caso, nessa temporada, a Tailândia, em busca de iluminação espiritual, de curas, e eles vão buscar isso das mais diferentes formas dentro desse hotel e desse lugar, né? Então, através de massagens ayurvédicas, através de retiros espirituais, através de drogas psicodélicas. Só que o mais louco de tudo isso é que a série não é sobre espiritualidade, e sim sobre o vazio que a elite sente nessas buscas, porque tem um negócio que é a cilada que normalmente as pessoas caem, que é esse negócio de você tentar se encontrar e tentar evoluir, mas você não consegue largar a performance de querer parecer evoluído. E eu sei que isso parece muito confuso, mas eu encontrei um vídeo no TikTok do Humberto que faz esse paralelo muito bem. As postagens recentes da Anitta e a polêmica com o cancelamento de um show internacional mostram algo muito importante, que no labirinto da vida moderna todo mundo tá buscando ficar menos angustiado, e o misticismo e esoterismo surgem não somente como meio de se alcançar isso, mas como novos símbolos de status, transformando o equilíbrio no maior produto de luxo de 2025. Oi, eu sou Humberto, eu falo de psicologia e cotidiano. Muito tem se falado neste post recente da Anitta na rede social ao lado, em que ela tá numa espécie de ritual com outras pessoas, inclusive algumas bem famosas, como tu pode perceber aqui. A gente consegue visualizar uma série de rituais muito específicos e coisas que muitas pessoas, talvez até a maioria delas, não entenderam. Isso é proposital. Então presta atenção, porque eu vou te explicar a relação entre espiritualidade, produto e o mercado do equilíbrio. A relação entre espiritualidade, status e consumo tem raízes históricas e complexas na sociedade, mas ela nunca teve tão escancarada como atualmente. Primeiro de tudo, a forma de se demonstrar fortuna foi mudando através do tempo. Antigamente era formado em terras, posses, palácios, e atualmente com as mais diferentes formas de se ganhar dinheiro. O leque obviamente foi mudando, roupas, carros, equipamentos específicos, casas. Essas divisões de fortuna também foram dividindo os públicos que querem determinadas coisas e desejam isso. Mas tem um produto em específico que é luxuoso e ao mesmo tempo se diferencia de todos os outros: o equilíbrio. Retiros silenciosos no Himalaia, ritual de ayahuasca no meio da selva amazônica ou aulas de meditação com algum mestre renomado que vai te tirar muito dinheiro. Essa mudança cultural e de status vai tirando o lugar do ter para se colocar como ser, não significando que não há contradições, pois essas experiências se tornaram um produto muito rentável e em diversas formas bem caro. E dentro deste mercado, artistas, influenciadores e grandes empresários e personalidades têm feito um papel crucial na disseminação do esoterismo, pois essas pessoas estão buscando o equilíbrio para poder se distanciar de ti, da massa. Esse livro aqui em específico, o autor Arnold van Gennep vai falar que os ritos marcam passagens de transições sociais. E o que vemos hoje é uma reconfiguração de ritos de passagem num processo pós-moderno. Antes, os ritos, que podem ser religiosos, espirituais, energéticos ou qualquer outro, estavam diretamente associados num campo coletivo em que todos poderiam participar e de uma forma livre, gratuita. Agora ela é individualizada e tem preço. Isso aqui pode até fazer bem, mas é de graça, todo mundo vai e não tem exclusividade nenhuma. Isso aqui é exclusivo. Ou seja, a estética zen, minimalista, equilibrada e supostamente autêntica se tornou um marcador de distinção social. E a gente pode entender um pouco dessa dinâmica neste livro aqui, A Distinção do Pierre Bourdieu. Uma das passagens da obra, o autor argumenta que o gosto pessoal e o estilo de vida são formas de divisão social. E num mercado que movimenta 27 trilhões de reais no mundo inteiro, existe uma relação entre oferta e demanda e, consequentemente, uma diferenciação de produtos e serviços. E aí a gente vai para Mary Douglas, uma antropóloga britânica que vai ter uma noção muito interessante de pureza e equilíbrio. A autora vai dizer que esses dois ideais vão distinguir socialmente determinadas
determinados grupos, mesmo que todos procurem essas mesmas coisas dentro das suas práticas sociais. Eu vou te explicar um pouco melhor. Tu que faz reiki com alguma pessoa qualquer buscando alinhar os chakras ou ter bem-estar ou sei lá o que mais, não está nem de perto alinhada com o que a Anitta tá fazendo aqui. Porque a verdadeira pureza e equilíbrio se dividiu entre quem pode e quem não pode pagar por ela. Pois o status não tá só numa estética zen, mas sim mostrar que existe uma harmonia, um apelo ao simples e um desapego a coisas mundanas. E essa estética não é apenas uma escolha de design de roupas ou cores específicas ou certos objetos, é uma afirmação de identidade. E isso vai muito além a práticas espirituais ou crenças específicas. Aqui é a Anitta uns anos atrás mostrando a sua casa. Essa é a Anitta de 2025 mostrando a sua casa. E a estética é completamente diferente se compararmos uma com a outra, pois tudo isso diz respeito a poder. Ela pode se permitir ser leve e equilibrada, em harmonia e autêntica. E por isso que o mercado de bem-estar pode transformar o equilíbrio em uma ostentação, pois é algo que poucos podem pagar. Em última análise, o esoterismo e o misticismo como produtos de consumo carregam uma grande contradição. Buscamos desesperadamente equilíbrio numa sociedade que aponta sempre para o consumo, mas esse equilíbrio só é alcançado consumindo. E pessoas famosas que vão buscando isso, na realidade, não estão somente trazendo paz e equilíbrio para suas vidas. Estão, em menor ou maior grau, indiretamente ou diretamente, influenciando uma distinção social, pois a espiritualidade, em muitos casos, é um luxo e a pureza só é concedida a quem pode pagar por ela. Com a crescente polêmica do cancelamento da artista num dos maiores festivais do mundo e com um tanto de gente que estranhou essa postagem e inclusive não gostou, escancara que esse tipo de consumo separa as pessoas que podem chegar nesses espaços e as que não podem, fazendo que o grande público, ou melhor, os fãs dela, estranhem tudo isso. Pois é essa lacuna de identificação que os fãs não vão compreender, que talvez nem a artista compreenda. Eu amei essa análise. Essas práticas, elas falam sobre desapego material, mas no final das contas, o objeto de consumo é você, sou eu, somos nós. É o seu despertar, é o seu corpo desintoxicado, é o líquido verde que só você tem acesso. É a tal da espiritualidade que ao invés de ser interna, ela vira vitrine. E eu sei que tem muita gente que deve estar achando que eu fui longe demais com esse vídeo, né? E no final das contas, pra não ficar me enrolando muito, eu acho que a Anitta, ela só tá fazendo o que muitas pessoas que têm dinheiro e acesso e perguntas que você só consegue fazer quando você tá bem de vida, fariam. Então ela tá tentando se entender, se reinventar, se conectar com a sua real essência. E a diferença entre ela, eu e você é que ela tem uma guru, essa tal de Max Tovar, que até onde eu pesquisei, é uma decodificadora de mapa gestacional, astróloga, astropsicóloga, xamã. Tenho um pouco de problema em ver uma pessoa que tem essa aparência e se chama de xamã, mas talvez seja só ignorância minha. Facilitadora de barras de access, especialista em limpeza energética. E mapa gestacional é um negócio que eu não conhecia, apesar de eu ter sido mística nessa vida. Ela é uma técnica que propõe ler energeticamente tudo o que aconteceu quando você estava no útero da sua mãe. A ideia é que as emoções da mãe, os traumas da família, as dinâmicas energéticas da gestação, tudo isso deixou impressões na nossa alma e essas memórias inconscientes influenciam a nossa vida hoje, de relacionamentos até autoestima. E é isso, gente. As pessoas têm o direito de acreditar nisso. Eu acho que não é porque eu não simpatizo mais com esse tipo de terapia que eu tenho que condenar, nem você e nem as pessoas que estão na internet xingando a mulher, tentando derrubar o perfil dela. Eu acho isso ignorância. Até agora a gente não teve nada que justifique que ela é uma pessoa charlatã, que ela está manipulando a Anitta. Gente, a vibe que eu assisti, tanto no documentário quanto nesses vídeos que chegam pra mim da Anitta, é de uma pessoa que tá ok com isso. É de uma pessoa que ela precisa de uma pausa, de uma pessoa que ela chegou já nos 30 mais e ela quer mudar o foco dela. É de uma pessoa que, apesar de ter vindo de baixo, nunca saiu desse mindset de exploração. Eu assisti um outro vídeo no TikTok, eu sei que só tô colocando vídeo no TikTok aqui, de uma menina falando que a Anitta, apesar dela estar no topo e ter conquistado tudo, a forma como ela trabalha, a forma como ela foi explorada na indústria é de fato de uma pessoa que veio de baixo. É aquela pessoa que não para, é aquela pessoa que precisa estar sempre produzindo e trabalhando e conquistando, porque é a única oportunidade que ela teve. A Anitta fala no documentário dela que ela nunca tinha pisado na parte da Zona Sul do Rio de Janeiro e ela morou no Rio a vida inteira. Ela só foi na Zona Sul quando foi pra fazer show. O Whindersson Nunes falou
que ele tem dinheiro aos montes, mas tempo nenhum pra usufruir desse dinheiro. Eu tava vendo o documentário / filme da Anitta que saiu recentemente e também ouvindo um áudio que o Whindersson Nunes mandou pra mãe dele, falando sobre ele se sentir muito sozinho, sobre trabalho. E a Anitta também falou muito sobre isso no documentário dela. E eu quero falar um pouco sobre os caminhos que tem para uma pessoa pobre nesse mundo capitalista. Um criador de conteúdo que eu gosto muito, FD Signifier, ele é um youtuber americano e ele fez um vídeo uma vez falando sobre isso pela perspectiva dos jovens americanos negros, né? Que só tem um caminho, a música ou o futebol. E aqui no Brasil não é muito diferente, mas não somente para jovens negros, na maioria, né? Porque pessoas, infelizmente, no nosso Brasil ainda as mais pobres são as racializadas, mas eu digo para todos os pobres do nosso país. Pobre no Brasil, dentro desse sistema, só tem dois caminhos: ou ser explorado a vida inteira por um salário de fome, ou ser explorado até a última gota da sua vida por um salário bom. O que você prefere? O que o sistema faz com uma pessoa pobre? Porque mesmo quando você não é mais pobre, você sempre vai enfrentar problemas de alguém que veio da pobreza. É por isso que eu fiz um vídeo falando da Jojo Todinho. Porque assim, a pobreza no nosso sistema, ela não é um simples fato de poder aquisitivo, sabe? Você pode, e eu não tô dizendo que a Anitta ou o Whindersson Nunes são vítimas da sociedade hoje, tá? Eu tô falando como ter vindo da pobreza impacta até hoje na vida dele. Falando de questão psicológica, que eu sei que existe, que é o trauma da pobreza, é o medo de voltar para aquele local. Mas quando você vem de pobreza, o capitalismo vai te usar como uma ferramenta para você ser explorado até a última gota. A gente sabe que artista é explorado até a última gota, principalmente artistas que vêm da pobreza. Empresário adora artista pobre, entendeu? Empresário adora jogador de futebol que veio da favela, porque ele sabe muito bem que além dessa pessoa não entender nada de nada, e mesmo se ela entender, ela vai aceitar o que for para poder realizar seu sonho e sair daquela realidade. Porque o sonho de uma pessoa pobre de ser artista, de ser jogador de futebol, vai além do sonho de ser jogador de futebol e ser artista. Vai também pela questão de eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso desse dinheiro, eu preciso dar que isso dê certo. Quantas pessoas conseguem isso? E quem conseguir não vai estar disposto a tudo, perder tudo, o que for, pra tá lá, a pessoa vai perder noites e mais noites de sono, a pessoa vai ter burnout e outro burnout, a pessoa vai viajar daqui pra ali, a pessoa vai deixar o corpo colapsar pra poder ter o que precisa. Porque pra essa pessoa não é igual uma Julia B, né? Que eu já citei aqui. Não é igual uma Julia B, que é só um sonho de ser cantora. Não é igual a Trap do Trepa Trepa ou a Tom Tom Perigosa. Só tô citando aqui, não tem nada contra as meninas. Tô dando um exemplo. Essas pessoas não precisam que a sua carreira dê certo pra elas sobreviverem. Já uma Anitta precisava que a carreira dela desse certo pra ela sobreviver, porque ela largou a faculdade pra poder focar nisso. O Whindersson Nunes precisava que a carreira dele desse certo pra ele sobreviver. Senão ele estaria até hoje no interior do Piauí passando fome, como ele mesmo disse que ele passava. Então assim, é um local tão dolorido de quem é pobre e ascende socialmente, principalmente quando ascende, né, dessa maneira de ser famoso, porque você vai ser explorado até a última gota do seu fio. A única diferença é que você vai estar recebendo um salário justo pra isso, você vai estar recebendo milhões pra poder tirar sua família da pobreza, mas essas pessoas ainda são exploradas, essas pessoas ainda são desumanizadas, essas pessoas ainda são tratadas como nada além de produto, e elas vão ser, assim, sugadas até a última gota. A Anitta vai ser sugada até a última gota, o Whindersson Nunes vai ser sugada até a última gota em nome do trabalho deles. Então é isso, é complicado. Eu acho que, não tô falando que a Anitta é vítima da sociedade, nem o Whindersson Nunes. Eles hoje em dia têm uma grana gigante, eles têm poderes enormes nas mãos deles, mas eu acho interessante a gente olhar para esse outro lado, de que para o pobre ser alguém, mesmo quando ele é alguém, que eu acho alguém sendo usado dessa forma horrível, mas assim, vocês entendem, alguém com poder aquisitivo, quando ele se torna esse alguém, ele ainda vai ser explorado, ele ainda vai ter seu corpo explorado, ele ainda vai ter a sua mente explorada, ele ainda vai ter a sua alma dilacerada para ele poder ter o que ele quer. Ontem, quando eu vi todo mundo achando que eu tava mal de saúde ou que algo grave tinha acontecido comigo, eu postei fotos de como eu tava naquele momento, pensando que os meus fãs ficariam tranquilos de saber que eu estou bem, mas não. Eu descobri que, não todos, tá? Não generalizando, que muitos fãs prefeririam que eu tivesse morrido ou que eu tivesse com uma doença muito grave ou que algum familiar tivesse com alguma doença muito grave para eu ter cancelado. E isso me entristeceu muito, porque eu descobri que muitas pessoas prefeririam isso mesmo, que eu tivesse cancelado por que eu tivesse muito doente ou que eu tivesse morrendo ou que eu tivesse numa depressão profunda. E foi exatamente quando eu postei. Eu não postei porque eu não sou eu nunca fui irresponsável e desrespeitosa com o meu público de cancelar um evento porque
fulaninho mandou. Aí realmente o desrespeito de pessoas falando esse tipo de coisa de mim depois de 14 anos. E aí a gente pensa, porra, foi pra isso que eu fiquei 14 anos me matando, foi pra isso que eu fiquei 14 anos indo pro palco, mesmo que eu tivesse quase morrendo, em respeito a quem pagou, em respeito a quem comprou, em respeito a quem viajou pra ir pro lugar. Enfim, eu só vim aqui para dizer que se eu tivesse cancelado algo porque estou a fim de ficar dentro da minha casa, eu teria esse direito caso a pessoa já não tivessem comprado ingresso e comprado voo e etc, né? Então, eu tô aqui fazendo essa live em respeito às pessoas que eu sei que compraram ingresso, que compraram voos e etc, que eu espero que saibam, depois de 14 anos de muito respeito e compromisso com todos que já trabalharam comigo na minha carreira. Vocês podem perguntar a todos. Eu esperava que existisse essa compreensão de que depois de tantos anos de carreira, de tanto profissionalismo e tanto respeito com o público e com as pessoas, de ter feito tantos compromissos em situações que eu talvez nem estaria bem para isso, eu teria o direito ou eu teria credibilidade com os meus fãs de saberem que eu não cancelaria algo por um motivo que até eles próprios cancelariam se soubessem. E eu tenho o direito de também não poder compartilhar nesse momento. E é isso, cara. Eu sinto que a Anitta, pela primeira vez na vida, ela tá vivendo com os ricos de fato, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas eu já reparei que rico não parece ter pressa. Rico tem calma, porque rico tem tempo. E a Anitta, eu acho que ela realizou que ela conquistou tudo muito cedo e que ela chegou num patamar onde ela pode respirar e falar, calma, eu tenho tempo pra deitar no chão e ficar admirando a lua, pra ficar feliz com as coisas simples, pra me reconectar comigo. Essa é a vibe que me passou até agora, tá, gente? Eu acho que não dá pra gente julgar o processo da Anitta só com fotos no Instagram e parte de um documentário. Eu realmente acho que ela tá numa fase mais introspectiva, que ela percebeu que mesmo ela sendo chefe, ela continua sendo explorada, e eu espero que ela encontre o que ela tá procurando e que ela se livre desse monte de fã tóxico, porque quando eu vi o pronunciamento dela, eu fiquei muito triste. A sensação que dá é que ela quer mostrar um lado dela que as pessoas não querem saber, e eu entendo porque as pessoas não gostam de pessoas good vibes, de pessoas gratiluz. As pessoas gostam da persona Anitta e dessa imagem que ela construiu por anos e anos e anos e anos, e eu acho que é compreensível, até por parte da Anitta, de estar expondo essa outra versão dela e não tá sendo bem recebida. Isso acontece. Agora, se ela precisa se preocupar com isso, meu amor, eu acho que não. E se ela quiser encerrar a carreira dela aqui, eu acho que, nossa senhora, ó, tudo que ela fez é pra gente ficar aqui 1 hora batendo palma. Agora, não vou mentir pra vocês que eu fiquei sim um pouco preocupada com o negócio do líquido verde. Eu fiquei preocupada com o negócio do líquido verde sim. Fui pesquisar pra tentar entender o que era e não encontrei respostas. Inclusive, quem souber, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu fiquei tipo, mano, que líquido radioativo é esse que essa mulher tá injetando nela, pelo amor de Deus? E sim, me causou um certo estranhamento, uma certa preocupação, e eu acho saudável a gente se preocupar com quem a gente gosta. Mas a gente não pode fazer acusações sem fundamento, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas, elas acham que elas estão na internet, elas podem falar o que elas quiserem. E fazer ofensas e acusações. E, gente, não. Outra coisa que eu vi muita gente falando é que para as pessoas deixarem a Anitta viver a fase dela em paz. Gente que não acredita em espiritualidade, gente que não acredita nessas pseudociências, gente que nunca teve contato com nada disso. Que tá achando ótimo ela tá vivendo essa fase, porque isso a gente vai lembrar lá no futuro como uma fase engraçada e vai vir hits legais com mantras e é isso, a diva pop é isso. Mas no final das contas, eu acho que é muito mais saudável a Anitta tá tocando tambor, abraçando cristais e tentando se autoconhecer, do que ela tá abusando de substâncias e fazendo um monte de atrocidades, como a gente sabe que artistas que chegam nesse patamar começam a dar uma piradinha, às vezes até pelos mesmos motivos, de tipo, qual é o sentido da vida, e acabam, ao invés de tentar encontrar esse sentido, se alienando, né, abusando de substâncias, usando outras coisas pra tentar suprir esse grande buraco interno. Então, cara,
cara, a Anitta tocar tambor, abraçar cristal, pra mim é o menor dos problemas. Eu acho que quem é fã de verdade tem que se preocupar, mas tem que também abraçar essa nova fase dela. E é isso, gente. Até que me provem o contrário, que essa guru faça alguma coisa muito bizarra, ou que a Anitta surte de vez, eu não tenho como falar pra vocês que é errado ou que não é errado. Eu só espero que ela fique bem. Dizer pra vocês tomarem muito cuidado com essas coisas espirituais disfarçadas de curas, disfarçadas, né, de ciência, pra gente entender o lugar que elas se encaixam na nossa vida. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já viveram essa fase mística também, se você já fez mapa gestacional ou já injetou líquido radioativo em você. Que diacho de líquido é esse? O que você acha de toda essa polêmica? A Anitta tá se perdendo? Tá se encontrando? O que tá acontecendo? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Me desculpem as interrupções aí no vídeo, as mudanças de cenário e as chuvas repentinas. E é isso. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.